Muito bem, olá Sol, André e Ed Correia. Nós viemos hoje aqui conversar com vocês sobre a curva J do luto. Gente, tempos difíceis, tempos complexos, tempo bunny, né? Inconstante, incompreensível, não linear, ansioso, uma loucura. Então, muito bom estar aqui com vocês. Hoje, mais perdas significativas aqui para quem é de São Paulo. Foi embora o prefeito Bruno Covas, não foi de Covid, mas uma luta difícil, árdua contra um câncer. A querida Eva Vilma e o Paulo Gustavo, né, gente? Quem não se abalou com aquilo? Não são só lutos de morte, de partidas, de perdas do sentido da vida, mas os lutos da escassez, né? O luto do trabalho muito desequilibrado que as pessoas têm trazido para mim, carga horária pesadíssima, a conciliação de família, casa e educação dos filhos e os relacionamentos, as perdas financeiras, né? Tudo bem, Lilian? Delícia estar aqui com você. As pessoas estão passando por dificuldades. Quem não passa, né? Quais tempos não foram difíceis? Nesse, a maior crise sanitária do nosso século, talvez da história da humanidade. Mas a live de hoje, que eu improvisei, acordei com vontade de conversar sobre isso, porque eu própria, pessoalmente, também tenho passado por alguns lutos, algumas perdas, de chão mesmo, né? Minhas e dos próximos, e a gente fica pensando, né? Ao mesmo tempo, tanta informação sobre felicidade, bem-estar, intenção, e aí eu quis conversar com vocês sobre isso. Obrigado pela sua presença aqui. Se achar que esse conteúdo é relevante, chama seus amigos. Eu vou bater um papo rapidinho, continuo querendo saber cadê o filtro. Queria botar um filtrinho, mas não lembro mais lá onde acho o filtro. Aqui no Instagram tá aparecendo que achei. Opa! Não é que achei? Vamos ver se esse daqui é bom. Ah, esse ficou show! Adorei. Bem, gente, existe um autor de nome gringo, depois eu ponho nos comentários, no post, tá? No vídeo. Os passarinhos cantando, não sei se vocês estão conseguindo capturar. Passarinhada. Que ele criou uma teoria da curva J. A letra J, né? Ela desce, ela vai até uma determinada profundidade e depois ela vem subindo. A curva J, que eu chamei então do luto à transformação. E o meu objetivo aqui é falar para vocês um pouquinho dos 5 passos dessa teoria, da curva do luto, e o 6º passo que eu criei da transformação. Compartilhar com vocês e também conversar. Podem colocar suas dúvidas, seus questionamentos, suas sofrências. Não estou me propondo a responder tudo, porque não sei também, né? Mas a gente refletir sobre isso nesse dia. A primeira coisa que acontece quando a gente é impactado por uma perda, uma frustração, uma adversidade muito grande, é muito natural que a gente negue. Existe na nossa mente, nosso mindset, nosso mundo interior, verdades, né, crenças que nos protegem, nos fazem ser quem somos. E quando a realidade se bate frente a essas crenças, é muito natural que a gente negue. Negar não é aquela intenção consciente de fingir de morta, não. A Falciane, né? Então você tá vendo que você levou um tropeção ali, deu uma topada, o dedo tá tinindo de dor. Você fala, não foi nada, não. Não é dessa negação que a gente está falando. Se bem que essa também existe. Nós estamos falando da negação de não enxergar mesmo a realidade. As pessoas te mostram com fatos, com dados, com argumentos, e você cria uma justificativa dentro da sua cabeça. Por quê? Porque se deparar com aquela realidade é tão maluco, é tão devastador que é melhor você viver na ilusão. Então, a negação é quando eu não quero mesmo ver a realidade. Não é que eu escolhi, eu vi a realidade e estou fingindo que não vi. Eu não percebo. Então, eu, por exemplo, na minha vida, quando o meu casamento primeiro foi terminando, foi acabando, não tinha mais nada, aquela relação estava muito vazia, eu neguei. Eu passei bem uns 5 anos sem enxergar, né?
as pessoas comentavam, as pessoas falavam, e eu dava para mim mesmo justificativas, né? Não consigo, isso mesmo, Sol, eu não consigo ver a realidade. As pessoas falam, as pessoas mostram, e eu crio, invento mentiras para mim. Isso é tão forte, gente, que o autor Daniel Goleman escreveu um livro que se chama Mentiras Essenciais, Verdades Simples. A gente nega de um jeito que o nosso cérebro ele cria uma historinha para justificar o injustificável. Isso se dá muito nos mecanismos de dependência, de codependência, né? Quando você convive com alguém que é, por exemplo, um alcoólatra, e você nega que essa pessoa é alcoólatra, ou essa pessoa é promíscua, ou essa pessoa te trai, e você inventa historinha. Não, foi porque eu fiz isso. Ah, ele só foi agressivo comigo, relações tóxicas, violência doméstica. Não, ele me bateu porque eu mereci, porque eu provoquei, porque eu não percebi. Então, esse é o primeiro mecanismo da curva, é a negação. Lu, como é que faz? Fique atenta, coleguinha. Reconte para você a história. Reconte para você os fatos, filtre os fatos. Qual foi o fato? O fato foi que essa pessoa me agrediu com palavras, ou até fisicamente. Esse é o fato. A explicação fui eu que dei. O fato foi que esse meu chefe, ele me ofendeu, ele me assediou, me ameaçou. O fato foi que invadiu a minha privacidade. O fato foi que tomou meu dinheiro e não pagou. O fato foi que eu disse não. Então, esse é o fato. Procure contar para você, escreva. Escrever é muito terapêutico. Você ama, com quem é importante para você, com quem quer seu bem, porque os amigos, a família, eles dão recado, eles contam pra gente, mas a gente não acredita, a gente fica contra tudo e contra todos, achando que a gente é o salvador da pátria e vai resgatar aquela outra alma que tá com a gente, porque aquela outra alma precisa só de uma mãozinha, e a mãozinha é a sua. Ah, coleguinha, quanta onipotência, quanta arrogância, que lugar é esse, né? Então a Patrícia tá contando aqui que ela viveu com um alcoólatra. Tentou muito ajudar, mas ela recomeçou faz só 5 anos. Obrigado, Rick, de você estar aqui também. A Thali também está falando. Eu também convivi. Então, o alcoolismo, gente, é uma doença. A Thali está falando aqui para mim assim, eu ouvi muito da minha mãe e tias, homem é assim mesmo, ninguém é perfeito. E isso me influenciava a me manter numa relação tóxica. Os motivos pelo qual você nega são inúmeros, e aí eu super recomendo, aqui nessa live tem psicólogas maravilhosas, né? Super recomendo, inclusive a Psicoteia, que é a Solange Ribeiro, minha amiga, uma psicóloga de mão cheia. Vai buscar nos arcabouços, lá nos calabouços, nos subsolos dessa história, do porquê você acredita nessas mentiras. Mas aqui eu tô para te falar que são mentiras, tá? E a Berna está dizendo assim, pior é quando as pessoas suportam os sofrimentos só para dar satisfação a outros de que está bem, verdade. Então, o primeiro fato, gente, é a negação. Enquanto você não quiser ver, você não vai ver. Não importa o quanto as pessoas te falem, você nega. Qual é o tempo que a gente precisa para parar de negar? O tempo que a dor for maior do que a acomodação. E não me queira mal, eu não te digo que você é acomodado porque você quer, não é uma escolha, né? Ou é uma escolha, mas é inconsciente. Eu levei 5 anos para tomar consciência que aquele casamento era ruim e que eu estava sofrendo, o meu primeiro marido estava sofrendo, meus filhos estavam sofrendo e ninguém ganhava nada com isso, a negação. Então, como que faz? Acorda, presta atenção, olha os sinais, conta para você a história. Conta para você, filtra os fatos, o que aconteceu de verdade. Não acredita nas histórias da sua cabeça. Conta a sua história todo dia. Ouve essa briga. O que eu fiz? O que a outra pessoa fez? Qual foi o fato? Ah, esse trabalho, essa perda financeira, esse calote, essa exposição. Então, recente eu tive aqui uma situação também, um grupo que eu criei com amigos meus no WhatsApp, ficamos 1 ano ali, eu alimentando curadoria de conteúdo, entregando conteúdo, chamando para fazer, para acontecer, compartilhando tudo que eu estava dizendo, e aí, um belo dia eu comecei a sair da negação e ver que só eu arrastava o grupo, né? Eu e mais algumas poucas pessoas, mas a maioria das pessoas não alimentavam.
E quando eu dizia, olha, tá pesado para mim, vamos dividir, a galera falou, né, não tenho tempo, não tô contribuindo mesmo, obrigado, e foram embora. E eu fiquei ali com aquela frustração, com aquele sofrimento, negando, né? Primeiro momento você fala, não é possível, eles são meus amigos, estou muito ocupado, eles não têm tempo, nossa, mas como... Negação, a gente nega, a gente não quer enxergar. O fato é, usufruíram por um ano de conteúdos e esforço de uma pessoa e entregaram de troca muito pouco. Isso é o fato. O porquê a gente vê depois. A Patrícia está falando aqui, ela viveu 24 anos, tentou salvar seu casamento, mas um dia me libertei, estava desempregada, com meu pai na UTI, com a vida, entre a vida e a morte. E aí apareceu uma outra pessoa. Parabéns, viu? Parabéns, porque Deus sempre manda os anjos, né? A negação. O primeiro passo é a negação. Saia da negação. E a negação é quando você não quer enxergar. Comece a prestar atenção. Quem é importante para você, quem te ama, o que essas pessoas estão dizendo? Porque elas dizem. Só que a gente briga com as pessoas. O segundo passo, depois que passou a negação, que você estava bem ceguinha, vem a raiva. Porque aí caiu a ficha, né? Você fala, caraca, a pessoa partiu. Me deu um pé na bunda, tomou meu dinheiro, me abandonou, me explorou. Como que eu fui otária? Ai, como eu posso ser tão idiota, como eu posso ser tão burra? Aí você, com a raiva para você se destrói. Tem vezes que cai em vício, começa a beber, começa a fazer merda, se põe em situações de vulnerabilidade para se acidentar. Já tive situações em que a pessoa começou a andar por uns caminhos esquisitos, fazer umas coisas estranhas, né? Eu mesma já tive uma vez na minha vida que eu escolhi um caminho e chovia à noite numa passarela escura e eu levei um tombo, eu caí da passarela, né? E lá me estraguei bem, né? Não me quebrei não, mas fiquei bem estragadinho. E lá na terapia ainda tomei um chicote no meio da cara, do tipo você estava se punindo, né? Muita raiva contra você mesmo, né? E aí você se pune, você desenvolve toque, você come as unhas, você fica compulsivo. Aí você tá na raiva, muita raiva, muita raiva. Essa raiva precisa ser drenada. Deixa eu só dar um recadinho paroquial aqui. Tô fazendo live, tá? É que o povo tá andando por aqui, surgindo, né? Então daqui a pouco aparece um no vídeo de pijama, já pensou? A raiva, ela pode ser contra você, você começa a se odiar, começa a se punir, obrigado. A raiva pode ser contra a pessoa que te fez a situação também. A Paty que tá querendo que eu fale do Marco Antônio, o anjo que apareceu na vida dela e ela na vida dele, né? Ela chama meu marido de meu bem, ele é bem, meu bem querer. Muito bom. Ela foi estudar, enfim, ela tá contando um pouco da história dela, de como ela se reorganizou. Parabéns, Paty, você é uma inspiração, né? Então, você faz uma profecia autorrealizável, você se roga uma praga, né? Você fala, eu sou tão nada que o que eu mereço é isso mesmo. E se você não abrir seu olho, coleguinha, você vai buscar de novo uma mesma situação para sofrer de novo o ciclo, porque seu cérebro ele se acostuma de um jeito com aquele ciclo do sofrimento que sem aquilo ele é como se fosse uma abstinência de um vício, né? Você precisa estar sempre no lugar de salvar alguém, é uma codependência, né? Você sempre vai procurar alguém que precisa de um conselho, de uma mão amiga, de uma doação extrema que não foi pedida, que você deu porque você quis, para de novo sofrer. Então a raiva, que pode ser contra você, punição, autoagressividade, é bom ter a Solange aqui que ela vai me ajudando. Vamos marcar uma live sobre isso, Sol? Vou te chamar no privado pra gente fazer uma live organizada. Aqui eu vou falando de coração, né? Foi no impulso, do ciclo, do J. Então a raiva, a negação, passou a negação, a raiva contra si ou a raiva contra o outro. Então você entra no ciclo da vitimização. O outro é filho da mãe, o outro é safado, o outro é nojento, o outro, o universo, Deus, a vida, o mundo, o presidente, né? Eu projeto para fora aquele sentimento hostil. Eu fico purgando fel, tóxica, autotóxica e tóxica alheia. Então, no meu ciclo do divórcio, eu tinha que sempre contar.
Todo mundo que encostava em mim, eu tinha que contar. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu falei, eu fiz, eu aconteci, o outro não fez, o outro não aconteceu, olha como eu fui iludida. E aí as pessoas, porque elas não sabem lidar, elas te acolhem, né? Aí ela fala, ah, coitadinha. Quanto mais você encontrar alguém para falar, coitadinha, vem cá, te dou uma mãozinha, mais você vai alimentando dentro de você esse ciclo da raiva, que vai destruindo a sua perspectiva de futuro. Passou isso daí, você entra no ciclo, que aliás já é até um pouco a migração para o terceiro passo, que é a barganha. Então, ó, negação, raiva, barganha. A gente cria, né, Patrícia, a expectativa que a gente cria do outro, a gente projeta em algo ou em alguém a salvação da nossa vida, né? A gente não tem autoconfiança, autoestima para saber que nós mesmos somos os criadores da nossa jornada. A gente sempre acha que é algo ou alguém, fica esperando o gênio da lâmpada, o salvador da pátria, o príncipe encantado e toda essa mitologia shit, né? Então, na fase da barganha, você começa a negociar com Deus, com o universo, com você mesma, né? Você começa... Então, a segunda é a raiva, a terceira é a barganha. Você começa a se então. Sabe o joguinho do se então? Se eu me dedicar muito, se eu me esforçar muito, então minha promoção virá. Se eu for muito legal, se eu for muito amorosa, se eu amar bastante, se eu salvar muito, essa pessoa nunca vai me abandonar. Se eu economizar bastante, viver na miséria, dormir debaixo da goteira, então eu vou ter o dinheiro. Eu começo a colocar condição para a vida fluir. Eu me agarro no ciclo da escassez, né? Do apequenamento. Então eu penso que eu vou conseguir o que eu quero na marra, no braço, empurrando, né? Empurrando. Então eu me coloco naquele ciclo de negação de mim, né? De raiva de mim e barganha com o universo. Então a barganha é assim, ó. Se eu fizer aquilo, então se é condicional. Ainda não está num ciclo positivo, ainda está descendo J. Ainda está indo para merda, ainda está indo para sofrência, porque você está negociando, você está colocando condição. Então, eu só vou ser próspera, eu só vou ser feliz, eu vou só vou ser realizada se eu tiver um amor, se eu tiver um filho, se eu casar, se eu separar, se eu tiver aquele emprego, se eu tiver dinheiro, eu coloco condicional. Então eu estou na fase da barganha. E tem gente que vive nesse pêndulo, tá? O J dele termina aí. Ele sai da barganha, volta para a raiva. Sai da raiva, volta para a negação. Aí da negação ele vem para a raiva, da raiva ele volta para a barganha. E ele vive um ciclo da pobreza, da escassez, da limitação, do murchamento que a gente fala em psicologia positiva. A Sol está falando aqui do condicionar o comportamento e o sentimento. Eu só faço isso para você se você fizer aquilo para mim. Eu fiz um pouco de barganha com esse grupo. Eu falei, eu vou dar bastante conteúdo para essas pessoas e eles vão me amar, eles serão meus amigos, eles vão compartilhar comigo o que eles estão fazendo, eles vão me estimular, eles vão me elogiar, eles vão me achar foda. Eu barganhei. E a gente faz isso o tempo inteiro. Você barganha com o filho, você barganha com o marido, você barganha com o seu emprego, com o seu chefe, você barganha com seus clientes, né? A barganha é emocional. Lu, como é que eu faço para sair da barganha? Repara, coleguinha, se o que tu tá fazendo é genuíno, é uma escolha, eu tô fazendo porque eu quero, eu não estou com uma expectativa desproporcional de receber na mesma proporção, ou se sim, tá? Porque a não expectativa é muito difícil. A gente sempre tem alguma expectativa, mas o que eu te aconselho? Que você conte para a pessoa da tua expectativa. Então, ó, hoje eu vou fazer essa live. Por quê? Porque dentro de mim, esse tanto de luto, esse tanto de perda, esse tanto de morte, tanta gente sofrendo, que eu quero entregar esse conteúdo. Em troca, eu quero audiência. Mas eu não coloquei que eu quero 100 pessoas, 200 pessoas. Eu coloquei, se tiver 2, tá ótimo. Eu tô com 6, tá maravilhoso, né? Então, eu tenho sempre uma expectativa. Bota reparo, né? A expectativa adequada a uma realidade. Então, eu tenho lá o chefe.
E eu procuro fazer meu trabalho com boa qualidade, porque eu tenho expectativa que esse chefe veja e me elogie e até me considere para uma promoção ou um próximo trabalho. Essa expectativa é realística. Agora, não pode ser realística eu achar que ele vai mandar um e-mail copiando todo mundo para falar, olha, Lucimar maravilhosa, porque se eu fiquei com essa expectativa, eu estou barganhando. E geralmente, gente, o universo ele é tão sábio que quanto mais tu coloca a expectativa alta na barganha, com Deus, mais ele fala, vou te mostrar quem é você, criatura insignificante. Lembra daquela cena do Thor com o Loki? Não, o Hulk com o Loki. O Loki fala, eu sou um deus, criatura inferior, para o Hulk nos Avengers. Aí o Hulk pega ele com aquela força bruta, faz pá, 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 bate ele no chão bastante, assim, que nem um martelinho, e fala, Deus fraco. Só que nesse caso, ao contrário, o universo faz isso com a gente. Não que o universo não dá porrada em ninguém, né? Mas a gente apanha, porque a gente vai ter uma porrada do tamanho da nossa expectativa, para cair a casca da ilusão, a casca da infantilidade, a casca do vitimismo. E não me tome a mal, não estou falando mal de você, estou falando comigo mesmo. Para de barganhar, né? Então, por exemplo, a expectativa da vida eterna, do céu, de que a pessoa virou estrelinha e que lá de cima ela é um anjo olhando por nós, é um pouco de barganha. Só que é uma barganha do bem, né? Acreditar que os nossos amados que partiram viraram uma estrela e um anjo e de lá olharão por nós, é uma barganha boa, né? Então eu não ando só. Ele é do campo da fé, é do campo da espiritualidade, do campo da gratidão. Você já está caminhando, então, para o quarto passo. Aliás, ainda não. Depois da barganha, você vem, cai a real, que não é bem assim, você vem para o quarto passo, que é a depressão. E não é a depressão doença, não, de você ficar com depressão doença. É deprimir, é enlutar, é entristecer. Nós estamos numa sociedade que não quer entristecer, não quer enlutar. A gente começa a sentir uma angústia, começa a ter uma crisezinha, a gente já quer um remedinho. Me dá logo um remedinho para acabar, né, doutora? Bota reparo que a gente só aprende se enlutar. A gente precisa deprimir, a gente precisa voltar para a caverna interior para encontrar conosco, com a nossa alma, com o nosso grito, com o nosso chamado e falar, quem é você na fila do pão? O que você quer do universo? Para onde que você vai, coleguinha? Então puxa uma cadeira, senta com a sua dor, toma um café com a sua dor, bate um papo com ela. Fala, puta, tá doendo, cara, tá pesado. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu barganhei, eu lutei, eu me desdobrei, eu fui boa, eu me submeti, eu me neguei. Mesmo assim deu ruim. Essa fase, ela é ótima. Ela é tão ruim, tão ruim, tão ruim que ela é maravilhosa, porque tá chegando o fim do poço. Tá chegando o fundo, né? Você tá saindo de uma consciência de que a vida é como ela é. E que o ser humano, na face da Terra, na condição de planeta e de alma que nós somos, aqui diz que é um planeta escola, né? Onde a gente está aprendendo, onde a gente tem mais dor do que amor. Tomara que isso mude, né? O cabelo tá meio medonho hoje aqui, né? Mas vamos lá. Nem filtrinho deu muito jeito, não. Tá entendendo, gente? Eu preciso olhar para essa dor, eu preciso deixar a dor doer. É como se você tivesse assim uma espinha, um furúnculo, um tumor, e você não quisesse que a ponta explodisse. Se a ponta não explode, você não faz a perebinha porque tá lá dentro sair, ele fica lá dentro, ele infecciona, você precisa deixar vira furo, precisa deixar sair. Deixar sair é deixar doer, é tomar consciência que tem uma dor, tomar consciência que tem um sofrimento e entender da onde isso veio. Voltar-se para si, e lutar é isso, é parar e olhar e falar, não tô bem, né? Não foi legal, mesmo que eu ache que eu não merecia, isso acontece, a vida é assim, a vida ela é como ela é. Aí eu tô terminando o J na sua descida, eu vou pro quinto passo, que nem todo mundo faz, mas eu gostaria muito que você fizesse, que é a aceitação. E isso, como as lagartas, elas saem do casulo, né? A aceitação, gente, não é a passividade. A aceitação é compreensão de que a vida é como é. E o que foi, foi. E você fez o que você sabia do que você podia.
E que você agora tem essa consciência porque passou pelo casulo da lagarta. Se você não tivesse passado esse ciclo, você não teria a consciência que agora você tem. A consciência de que nem todo mundo é bacana, de que a vida não é totalmente justa, a consciência de que você pode ter confiado em pessoas que não mereciam a confiança, mas também a confiança de que você se empenhou, que as suas intenções eram boas e que não é todo mundo que eu vou generalizar. Eu não vou criar uma crença generalizante e que me limita. Nunca mais eu vou amar, nunca mais eu vou trabalhar para ninguém, nunca mais eu vou me entregar. Não é isso. Isso não é aceitação. Isso é acomodação vitimista. A aceitação é tudo bem. A vida segue para frente, a vida tem seus desígnios, a vida é uma jornada. E como eu sair melhor? Então, do enlutamento vem a consciência das suas forças, das suas potencialidades, das suas escolhas, das suas cicatrizes. Aquela cicatriz marcou você e te fez um ensinamento, que ela possa te tornar uma pessoa melhor. A Paty está falando, eu falava com o moço dos cachinhos dourados e os olhos azuis e dizia, Senhor, acampa teus anjos aqui na terra, me manda uma força extra, eu sei que vai passar, eu vou aprender. E foi assim, parabéns. Então, na aceitação, a gente também começa a descobrir que as forças do otimismo, da gratidão, da perseverança, da esperança. No livro Garra, a Angela Duckworth fala sobre a garra é mais do que o talento. A garra é o esforço intencional dirigido para uma direção, dirigido para um foco. Então, qual é o teu próximo foco? Eu, então, lá no meu divórcio, quando eu perdi tudo, fiquei sem casa, sem teto, só tinha lepo-lepo, né? Sem grana, com 2 filhos, ferradaça, eu pensava, eu vou em direção a sair da minha crise financeira, me abrigar e abrigar meus filhos, conseguir um trabalho que me remunere para eu sustentar a mim e meus filhos. Pá, legal. Agora eu vou em prol de um propósito de vida, eu vou trabalhar no que eu amo. Então eu vou construindo metas. A garra é sobre essa força interior otimista, e o otimismo tudo é passageiro, as coisas são específicas, existem outros lados da vida, eu tenho minha fé, eu tenho minha família, eu tenho os meus amigos, se eu perdi o emprego, eu tenho os amigos, se eu perdi os amigos, eu tenho o trabalho, se eu perdi o trabalho e os amigos, eu tenho a saúde, se eu perdi a saúde, eu tenho o amor, eu vou encontrando os pilares da minha existência. Se eu não tenho nada, eu tenho a fé, tenho meu corpo, tenho minha força de vontade, né? A Sol está dizendo aqui, o auto-perdão se baseia em entender que você fez o que você fez, viveu com o que viveu, você foi quem você poderia, você foi quem você conseguiu, você foi o seu melhor com o que você tinha. Se você pudesse voltar, você faria diferente, mas isso é impossível, então tá tudo bem. É na aceitação que a gente começa o 6º ponto que eu coloquei, que é a transformação. A transformação é esse lugar em que você entende que a sua história foi essa. E é assim que aconteceu. Você teve o pai que foi possível, a mãe que foi possível, a família que foi possível, a história que foi possível, o amor que foi possível. E agora você tem escolha. O que eu vou fazer para não ter mais essas coisas na minha vida? Me livrar das situações e das pessoas que me levam para aquele sofrimento. Eu vou abandonar a codependência, eu vou abandonar a arrogância de achar que eu sou salvadora de alguém, que eu sou capaz de tirar alguém do seu buraco, porque cada um só faz a sua própria jornada. Isso não quer me dizer que eu nunca mais cuido de ninguém, eu ajudo, mas eu ajudo na medida da expectativa realística, que aquela pessoa só tem aquilo para me dar. Eu não posso exigir que ela me dê mais do que ela é capaz de me dar. Porque se ela não dá para ela, quanto mais para mim. Então, que você possa fazer as transformações, desenvolvendo a força da gratidão, a força do auto-perdão. A gratidão não é obrigado porque eu me ferrei, claro que não. É obrigado por eu ter vivido essa experiência. E a partir dessa experiência eu pude entender e aprender que eu tenho alternativa. Eu tenho escolha. Eu sempre tenho escolha.
Eu sempre tenho recursos. Eu posso não ter o mesmo recurso que você, mas eu tenho os meus recursos. Quais são os meus recursos? Minha determinação, minha vontade, meu coração, meus talentos. Então, gente, essa é a jornada. Nem todo mundo sai na transformação. E é para isso que eu vim aqui hoje, conversar com você. Bora fazer a transformação. Sai da negação. Cerca-se de pessoas que são leais a você, que vão te falar a real. Começa a prestar atenção nos fatos. Quando você estiver com muita raiva, começa a transformar a raiva em potência para ir para frente. Quando você estiver barganhando, olha e vê se você não está colocando condicional na vida. Se então, só dou isso se eu tiver aquilo, só dou aquilo se eu receber aquilo outro. Eu dei aquilo, então eu queria aquilo outro. Fica fazendo conta corrente, né? Depois você presta atenção na sua dor, no seu luto, na sua sensibilidade, no seu sofrimento. Se enluta, olha para você, aguenta a tua bucha aí, né? O Ricardo está dizendo que por vezes arrastamos a vida inteira um baú de ossos por não saber que temos como nos auto-perdoar. Abandonar, deixa, foi, passou, já deu, né? Aqui ciclos terminaram, novos ciclos virão. Vai na vida com fé, vai na vida com determinação, vai na vida com consciência que metade do caminho depende de você. Metade do caminho depende de você, das suas escolhas, da escolha que você vai fazer, de o que fazer com o que te aconteceu. É jargão, mas é verdade, né? Eu tenho duas escolhas. Eu olho para trás e me lastimo, carrego o baú de osso, olho para trás e falo, cara, que possibilidade de transformação isso aqui me deu, né? Não, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Era isso que eu tinha. Eu quero agradecer imensamente a vocês que vieram aqui, sem a gente combinar para conversar. Pensa sobre isso, dá uma avaliadinha no seu Jota e pensa como que você pode honrar a memória e a experiência que você teve com essas pessoas que você perdeu, se é que você perdeu, porque também quando alguém morre, pode morrer no corpo, na vida que aquela pessoa tinha, mas o que ela deixou dentro de você e o que vocês viveram junto não morre nunca, né? Eu levo minha avó, eu levo meus amigos para todo lugar que eu vou, né? Agora mesmo que vou ficando mais coroa, não sou vó ainda não, mas eu vou me vendo um pouco minha avó, né? Vou relembrando um pouco as coisas que ela tinha, vou relembrando um pouco minha mãe que ainda está comigo, aquele trabalho, aquele chefe, aquele companheiro que se foi. Eles podem ter morrido do ponto de vista físico ou saído da nossa vida, mas a experiência, a jornada ficou. Então vê o que tu vai fazer com essa bagagem, né? Eu posso fazer uma compostagem, o lixo vira adubo. A natureza mostra isso, o lixo vira adubo. Mas para ele virar adubo, ele precisa passar pela podridão, né? Precisa ter larva, precisa ter fungo, aí depois ele vira um humus fértil. Vive seu ciclo, não foge dele não. Convida para tomar café, mas não se abraça com ele, né? Não se abraça com ele. Ouve, olha para ele, agradece aquele recado que o universo está te mandando e tenha certeza que vai passar, porque tudo passa. E o que você quer construir? Lembra da garra. Coloca o foco, coloca a meta. Pequenas metas, um passo de cada vez, só por hoje. Amanhã o que eu vou fazer? Depois de amanhã. Tá bom? Era isso. Obrigado por estar aqui. Tchau, gente. Fiquem bem.